letra mata, mas o espírito vivifica. Sabe, é impressionante como poucos versículos na história da igreja foram tão brutalmente arrancados do seu contexto original quanto esse finalzinho de 2 Coríntios 3, versículo 6. Ah, com certeza. E isso vem de muito tempo, né? Desde os teólogos antigos, tipo Orígenes, existe essa ideia que é reconfortante, mas profundamente equivocada. Aquela ideia de que Paulo estaria fazendo um mero contraste de métodos de interpretação bíblica, certo? Exatamente isso. É como se o texto dissesse, olha, a interpretação literal e rígida da Bíblia sufoca e mata a fé, mas a interpretação espiritual, aquela leitura mais alegórica e flexível, é o que realmente traz vida. E nós ouvimos variações disso o tempo todo nas igrejas hoje em dia. Mas quando a gente examina o argumento de Paulo de perto, essa ideia simplesmente desmorona, né? O contraste aqui não é hermenêutico de jeito nenhum. Nem um pouco. É uma questão literal de vida ou morte. Paulo está dizendo para a gente que a lei de Deus, sabe, em toda a sua santidade e perfeição, ela opera como o nosso carrasco. E o Espírito é a única força no universo capaz de trazer ressurreição no meio dessa execução. É um insight teológico muito chocante. Totalmente. E a genialidade desse texto é justamente essa. Ele não é um manual de regras de leitura bíblica. É uma declaração sobre o fim de uma era e o começo de outra. Uma virada de chave completa. Isso. E para entender o peso assustador dessa frase, de que a letra mata, a gente precisa se situar no mapa desta carta. Nós estamos entrando agora no que os estudiosos chamam de a grande digressão. Que vai do capítulo 2, versículo 14 até o 7,4, não é? Exato. E o contexto histórico aqui é o de uma crise imensa. Paulo está defendendo o seu ministério apostólico porque a igreja em Coríntios foi literalmente invadida por falsos apóstolos. Aqueles que ele, ironicamente, chama de superapóstolos mais pra frente. Eles mesmos. Eram intrusos que seduziram os coríntios, oferecendo exatamente aquilo que a nossa natureza humana decaída adora consumir, sabe? Retórica inflamada, um carisma avassalador. Sucesso visível, aquelas demonstrações de poder. Perfeito, e cartas de recomendação imponentes. Então a congregação começou a avaliar o apóstolo Paulo com base nesses padrões mundanos de poder e sucesso. O que, jogando a real, faz todo sentido do ponto de vista sociológico, né? Eles queriam um líder que fosse um vencedor, alguém para exibir para a sociedade de Corinto. E aí Paulo chega com um histórico de prisões, de apedrejamentos, de fugas em cestos pela calada da noite. Não é um currículo muito atrativo. Longe disso. É um currículo de fracasso para os padrões romanos. Verdade. Mas antes da gente entrar em como Paulo vira essa exigência por sucesso de cabeça para baixo, nós precisamos colocar as nossas cartas na mesa para quem nos ouve hoje. Afinal, todo estudo exegético sério precisa de guias confiáveis, certo? Sem dúvida. Então, vamos analisar esse trecho através das lentes de 3 pesos pesados da erudição neotestamentária. Cada um deles traz um DNA metodológico bem distinto para a nossa exploração de hoje. Quem são eles e o que eles trazem para a mesa? Bom, o nosso primeiro guia é o Murray J. Harris, escrevendo para a série de comentários NIGTC. O Harris é tipo o nosso gramático meticuloso. Aquele que não deixa passar nada, né? Nada. A lente dele examina a sintaxe, os quiasmos, o vocabulário grego com uma precisão cirúrgica. Ele não deixa uma única vírgula passar sem escrutínio, o que é vital para a gente não inventar teologia baseada em traduções soltas. Com certeza, a gramática importa muito. E o segundo? O segundo é o David E. Garland, no comentário NAC. A lente do Garland já é profundamente pastoral e muito atenta à retórica da época. Ele foca mais nas relações, então. Isso. Ele tem uma sensibilidade ímpar para entender a dor relacional de Paulo, sabe? E também a dinâmica exata daquela cultura de honra e vergonha que os adversários em Corinto estavam manipulando contra o apóstolo. Tá, então temos precisão gramatical com o Harris e o contexto relacional e pastoral com o Garland. Perfeito. E o terceiro estudioso? O terceiro, e eu já aviso que ele vai ser o principal motor de tensão intelectual na nossa conversa de hoje, é o Mark A. Seifried, na série PNTC. A lente do Seifried é puramente teológica e muito paradoxal, profundamente enraizada na tradição luterana. Ah, entendi.
Aquela ênfase forte na distinção entre lei e evangelho? Exatamente. Ele foca muito na justificação forense. E só para garantir que a gente está na mesma página, quando dizemos justificação forense, estamos falando daquela linguagem de tribunal, certo? A declaração legal de Deus de que o pecador culpado é considerado justo por causa de Cristo. É perfeito, é isso mesmo. É a declaração externa que muda o nosso status diante do grande juiz. E o Seifert insiste numa distinção absoluta, quase cortante mesmo, entre a lei e o evangelho. Ele não tenta suavizar as coisas. De jeito nenhum. Ele não tem o menor receio de polemizar com outros teólogos modernos sobre o que realmente significa essa nova criação. Para ele, olha, não tem meio termo ou continuidade suave entre o velho e o novo. Nossa! Essa combinação de comentaristas é o cenário perfeito para a gente desvendar o texto. Então vamos direto para 2 Coríntios 2, versículo 14, que é onde essa transição abrupta acontece no argumento. Vamos lá. Os coríntios estão exigindo de Paulo demonstrações de poder. Eles querem o currículo dele. E como ele responde a essa acusação de fraqueza? Ele invoca uma imagem militar da época. Mas a forma como ele usa isso é muito chocante. O que o texto grego nos revela sobre como Paulo enxerga a si mesmo ali. Essa é, sem dúvida, uma das metáforas mais ricas e mais mal compreendidas de todas as epístolas de Paulo. O versículo nas nossas Bíblias geralmente diz algo como graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo em Cristo. E a leitura superficial, que é bem comum, tem um tom meio triunfalista. Sim, muito comum. A gente assume que Paulo está se descrevendo como soldado vitorioso, marchando alegremente ao lado do general Cristo, celebrando a vitória sobre o pecado e o mal. Como se ele estivesse no pódio, recebendo a medalha. Exato. Mas é aqui que a análise do Murray Harris muda tudo. O Harris vai fundo no uso do verbo grego triombeu, que significa liderar num desfile triunfal romano. O famoso triunfo romano, aquela procissão gigantesca em Roma quando um general conquistava um novo território, trazia os despojos. Isso, aquela festa imensa. Mas o Harris argumenta, e ele traz uma vasta documentação da literatura greco-romana da época para provar isso, que quando esse verbo tem um objeto pessoal direto, que neste caso é a frase nos conduz, ele nunca, em hipótese alguma, se refere ao general vitorioso ou aos seus próprios soldados. Espera. Se não é o general nem o soldado, se refere a quem? Refere-se sempre ao inimigo que foi conquistado, o prisioneiro de guerra. Uau! Peraí, isso inverte completamente a cena. Então o general desfilando no carro principal recebendo os aplausos é o próprio Deus. O próprio Deus. E Paulo não está no carro blindado acenando para a multidão, colhendo os louros do ministério? Ele é o cativo. Ele está acorrentado, com as roupas rasgadas, sendo arrastado a pé atrás do carro de Deus. Precisamente. Paulo se vê como o prisioneiro que foi violentamente capturado no caminho de Damasco. Ele não decidiu seguir a Deus do nada, ele foi derrotado pela graça de Deus. E tem um detalhe histórico muito sombrio aqui, que tanto Garland quanto Seifert destacam. Qual? Na procissão romana, ao subir o Monte Capitolino em direção ao Templo de Júpiter, os prisioneiros cativos mais notórios eram frequentemente levados à execução no final do desfile. Nossa, então é uma imagem de ignomínia pública, de humilhação total e de morte iminente. Exato. No entanto, e este é o grande paradoxo do ministério cristão, é exatamente esse prisioneiro, humilhado, que Deus usa como agente para espalhar a fragrância de Cristo. Tem a ver com o incenso que eles queimavam, né? Isso mesmo. Durante o triunfo romano, os sacerdotes queimavam incenso ao longo de todo o trajeto. Para o exército romano e para os cidadãos, aquele cheiro significava vitória e vida. Mas para os prisioneiros acorrentados, aquele mesmo cheiro era o aroma da morte. Era o lembrete de que as vidas deles estavam prestes a acabar. Nossa, então, quando Paulo diz nos versículos seguintes que o ministério dele cheira a morte para os que perecem e a vida para os que são salvos, não é só uma metáfora poética solta que ele tirou da cabeça, é uma descrição visceral do que acontecia. Totalmente visceral. E isso explica perfeitamente a rejeição dele em Corinto.
Ah, faz todo sentido. Se Paulo está dizendo, olha, eu sou o prisioneiro sangrando e acorrentado nessa procissão, é óbvio que a igreja, que estava toda influenciada por líderes polidos e bem-sucedidos, ia sentir vergonha dele. Eles queriam um vencedor, não um prisioneiro. Exatamente. A cultura de honra e vergonha gritava contra o apóstolo. O que nos leva ao capítulo 3, dos versículos 1 ao 3. Eles olham para esse prisioneiro esfarrapado e basicamente dizem, tá certo, mas quem te enviou? Cadê a sua carta de recomendação? Cadê o seu diploma teológico aprovado por Jerusalém? O que, do ponto de vista do Garland, é um absurdo pastoral e sociológico. São os filhos na fé exigindo credenciais do seu próprio pai espiritual. É quase um insulto. Sabe, é o equivalente a você entrar na catedral mais magnífica já construída, encontrar o mestre arquiteto de pé bem ali, no meio da nave principal, e exigir que ele te mostre um diploma do Conselho de Engenharia para provar que ele tem autorização para estar ali. Bela analogia, exatamente isso. E a resposta de Paulo é brilhante. Ele diz, vocês estão me pedindo um pedaço de papiro? Olhem ao redor. A própria existência de vocês, uma comunidade de ex-pagãos adorando ao Deus de Israel, é a minha credencial. Os próprios coríntios são a carta de Cristo. E o Seyfried pega essa analogia pastoral e retórica e eleva ela a um patamar escatológico profundo. Vamos definir esse termo para nossa conversa. Quando usamos escatológico aqui, nós estamos falando de cronogramas do fim do mundo, de como interpretar bestas no livro de Apocalipse, certo? Certo, nada disso. Na teologia paulina, o escatológico é o futuro prometido por Deus invadindo o momento presente. É a nova criação já acontecendo agora, no meio da velha criação. O famoso já e ainda não. Isso. Então, quando Paulo diz que os coríntios são uma carta escrita não com tinta, mas por Espírito do Deus vivo, e não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações de carne, o Seyfried nota que Paulo está intencionalmente ecoando as profecias gigantescas do Antigo Testamento, como Ezequiel 36 e Jeremias 31. Aquelas promessas da nova aliança. Exato. Ele está afirmando que a existência daquela igreja, mesmo sendo confusa e cheia de problemas, é na verdade a irrupção da nova aliança. A promessa antiga de que Deus faria uma cirurgia de peito aberto, removendo o coração de pedra e inserindo o seu próprio espírito, está acontecendo bem ali, através do ministério daquele apóstolo acorrentado. Incrível. E é essa menção a tábuas de pedra que serve como a ponte argumentativa de Paulo, né? Porque se a credencial dele é uma comunidade transformada pelo Espírito, isso inevitavelmente força ele a comparar o ministério dele com o ministério que operava por aquelas tábuas de pedra, a antiga aliança. É a transição perfeita. E é aqui nos versículos 4 a 6 que nós tropeçamos naquele texto que abriu a nossa conversa, o confronto direto entre a letra e o espírito. Exatamente. O texto grego contrapõe o grama, a letra, ao pneuma, o espírito. E o Harris demonstra cabalmente que esses termos aqui não se referem aos componentes literais ou espirituais de um texto escrito, como o pessoal de antigamente achava. Não é sobre hermenêutica. Não. O termo grama aqui se refere inequivocamente à própria lei mosaica, aos 10 mandamentos, às regras dadas lá no Monte Sinai. É o ministério de Moisés em si. Enquanto o pneuma é a agência vivificadora da nova aliança. São duas dispensações inteiras, então. Sim, o contraste que Paulo faz é histórico e ontológico. É o ministério da morte contra o ministério do espírito. Olha, segura um pouco, porque eu preciso te parar aqui. Essa é uma tensão teológica enorme e eu confesso que sempre me incomoda quando leio. Se a lei, os 10 mandamentos, foi entregue pelo próprio Deus com toda aquela glória no Sinai, e se o próprio Paulo escreve lá em Romanos 7 que a lei é santa, justa e boa, como ele tem a audácia de virar para os coríntios e chamar o dom sagrado de Deus de ministério da morte? Como ele pode afirmar com todas as letras que a letra mata, sabe? Soa quase como uma blasfêmia contra o Antigo Testamento. Essa é a pergunta de $1 milhão na exegese paulina, sem brincadeira. E é nesse ponto exato que o confronto entre os nossos comentaristas explode de verdade. O Seyfried entra em rota de colisão frontal com comentadores evangélicos contemporâneos e o principal alvo dele nessa discussão é o Scott Hafemann. E qual é a posição do Hafemann? O Hafemann representa uma visão muito popular hoje em dia, que tenta, digamos assim, proteger a lei dessa acusação de homicídio que Paulo faz.
O Huffman argumenta o seguinte: ele diz que o que mata não é a lei de Deus em si mesma. O que mata é a lei sendo praticada sem a ajuda do Espírito. Ah, entendi. Na visão do Huffman, a lei sempre teve o objetivo de dar vida, mas nós, seres humanos, éramos fracos demais para cumprir. Então a nova aliança é simplesmente Deus finalmente nos dando o seu Espírito para que possamos agora sim obedecer àquela mesma lei com sucesso. Olha, isso soa muito reconfortante, faz muito sentido para nossa mente moderna. É a ideia de que a nova aliança é essencialmente tipo uma atualização de software. O hardware é o mesmo, a lei é a mesma, nós somos os mesmos, mas Deus nos dá um aplicativo novo, o Espírito Santo, para nos dar um empurrãozinho e nos ajudar a cumprir as regras morais. É muito reconfortante, mas o Seyfried rejeita essa visão com uma veemência absoluta. Para o Seyfried, tentar domesticar a lei dessa forma é perder a própria essência do Evangelho. E como o Seyfried rebate isso a partir do texto? Ele argumenta, fundamentado firmemente na gramática do texto grego, que a letra tem sim o direito divino à sanção direta de Deus e o poder absoluto de matar. A lei atua como nosso carrasco de propósito. E mais, esse é o trabalho apropriado e bom dela na velha criação. Como assim bom? Ela não foi dada para ser uma escada para o céu para a gente ir subindo degrau por degrau de obediência. Ela foi dada para expor a nossa rebelião e pronunciar o veredito de culpa. A função primária dela é condenar. Quer dizer, para usar uma analogia do nosso cotidiano, a lei não é como um nutricionista que te passa uma dieta, te dá um tapinha nas costas e torce para você segui-la. Definitivamente não. A lei é como um aparelho de ressonância magnética, de altíssima precisão. Ela mapeia perfeitamente o tumor cancerígeno do nosso pecado. Ela é santa e boa porque o diagnóstico dela é 100% preciso, ela não erra. Perfeito. Mas o aparelho de ressonância não tem a menor capacidade de curar o câncer. Ele apenas expõe a doença e, consequentemente, sentencia o paciente. E, pelo que eu estou entendendo do Seyfried, a lei vai além disso, né? Ela não só diagnostica, ela executa a sentença. Essa analogia da ressonância é excelente. A lei encerra a nossa autojustificação num caixão. O erro mortal do fariseu e dos adversários lá em Corinto é achar que o problema estava só na clareza da lei e que eles precisavam apenas se esforçar um pouco mais com uma ajudinha divina. Quando, na verdade, o problema é sistêmico. Exato. O problema está na carne humana, irremediavelmente decaída. Portanto, para o Seyfried, a nova aliança não é um upgrade de software ou uma ajuda extra para o projeto humano de autoaperfeiçoamento. A nova aliança é ressurreição após a morte. Morte e ressurreição. O Evangelho cruza com o mundo decaído não como um programa de reforma moral, mas como uma recriação a partir do absoluto nada. A letra precisa matar o velho homem implacavelmente. Ela precisa destruir a presunção dele de que ele pode agradar a Deus por si mesmo, para que só das cinzas o Espírito possa criar um novo homem. Sabe, é uma pílula duríssima de engolir, porque isso destrói completamente o nosso orgulho. Se a nova aliança fosse apenas uma ajuda de custo de Deus, nós ainda estaríamos no centro do palco. Nós seríamos os coautores da nossa salvação, exibindo as nossas próprias cartas de recomendação. Olha, Deus, como eu obedeci bem com a sua ajuda. É a glória humana se filtrando na teologia. Mas se a lei atua como carrasco que nos leva à morte, como Paulo está dizendo, nós somos reduzidos à total passividade de um cadáver. E convenhamos, um cadáver não tem nada a oferecer. Ele só pode aguardar passivamente o sopro do Espírito. Essa é a grande sacada. E essa ideia de passividade na salvação é justamente a ponte lógica que nos leva à última seção deste capítulo. A história de Moisés, o véu e o espelho, lá dos versículos 7 ao 18. Como Paulo conecta esse ministério da condenação com o brilho no rosto de Moisés? Porque a história de Êxodo parece tão gloriosa, né? Paulo argumenta do menor para o maior. Se o ministério da lei, que operava a condenação e executava a morte, foi inaugurado com tanta glória visual que o rosto de Moisés brilhava a ponto de aterrorizar os israelitas, quanto mais o ministério da nova aliança, que traz o espírito e a justiça forense, não transbordará em glória.
Faz sentido. A glória da vida tem que ser maior que a glória da morte. Sim. Mas há um detalhe exegético aqui que tanto Garland quanto Harris destacam com muita força: a natureza transitória da glória da antiga aliança. Paulo usa um particípio grego fundamental no versículo 7, que é o katargumenin. E o que isso quer dizer na prática? Isso se refere a algo que está sendo desativado, anulado, algo cuja glória está ativamente se esvaindo. Pensa na bateria de um celular morrendo lentamente. Então, quando Moisés descia do monte e cobria o rosto com o véu, a leitura judaica tradicional dizia que ele fazia isso por reverência, ou para proteger o povo do brilho sagrado, certo? Mas Paulo dá uma rasteira interpretativa nisso aqui. Uma rasteira épica. Paulo diz no versículo 13 que Moisés colocava o véu para que os filhos de Israel não fixassem os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Ele queria esconder que a glória estava apagando. Nossa! A velha aliança tinha uma glória genuína, claro, foi dada por Deus, mas era a glória de um sol poente. A nova aliança tem a glória do meio-dia que não se apaga nunca. O trágico, argumenta Paulo, é que, na sinagoga daquela época, e no tipo de judaísmo cristão que aqueles falsos apóstolos defendiam em Corinto, que é a leitura focada na lei. Isso, ler o Antigo Testamento sem entender que o seu propósito culminava na morte e ressurreição de Cristo, era colocar aquele mesmo véu opaco sobre a própria mente. Era ler a Bíblia e continuar no escuro. E a remoção milagrosa desse véu da mente nos leva ao versículo 18, que, olha, é indiscutivelmente o clímax teológico desta carta. E eu diria que é talvez um dos versos mais importantes do Novo Testamento inteiro sobre como a santificação cristã realmente funciona. Ele diz assim: "E todos nós, com o rosto desvendado", e aí chegamos a um verbo grego que é um verdadeiro campo de batalha tradutório. O famoso katoptrizomenoi. Esse mesmo. Dependendo da versão da Bíblia que quem nos ouve tiver em mãos, o texto vai dizer refletindo a glória do Senhor ou contemplando a glória do Senhor como em um espelho. A diferença entre refletir e contemplar muda tudo na prática cristã. Como a erudição resolve esse impasse? É fascinante porque esse verbo só aparece aqui, em todo o Novo Testamento. O Harris faz um trabalho monumental analisando como essa palavra era usada lá na literatura grega antiga. E tanto ele quanto Seyfried argumentam com muita força a favor da tradição contemplar como em um espelho. Por que refletir seria um problema tão grande? Porque a ideia de refletir cria um curto-circuito terrível em toda a teologia de Paulo. Pensa bem, se o foco for refletir, a glória volta a ser sobre nós. A ênfase passa a ser sobre o nosso próprio esforço contínuo e nos tornarmos pequenos sóis, emitindo luz moral para os outros verem como somos bons. O foco do ministério volta imediatamente para o desempenho humano. O que nos leva de volta à exigência da carta de recomendação lá do início. Olhem o quanto eu reflito a glória de Deus. Olhem o meu currículo de santidade. Exato. É voltar para a escravidão. Mas a ênfase de Paulo é que o véu foi tirado não para que a gente brilhe para os outros verem, mas para que a gente possa vir. O véu sai dos olhos. O espelho, neste contexto, não é um espelho de vidro refletindo nosso próprio rosto maravilhoso. O espelho é a própria pregação do Evangelho. É olhar para fora de si mesmo. Isso. É ao olharmos para o Evangelho que vemos a face do próprio Deus, que é revelada perfeitamente em Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Sabe, ouvir isso me traz um alívio absurdo. O impacto existencial dessa gramática é muito libertador para o crente. O texto não está dizendo que eu tenho que polir a minha própria vida moral o suficiente para refletir a luz de Deus. O texto continua dizendo que somos transformados de glória em glória por meio dessa contemplação. É uma mudança de paradigma. E ele usa o verbo metamorfometa, de onde vem a nossa palavra metamorfose, que é um verbo na voz passiva. Nós não transformamos a nós mesmos. E, a propósito,
Nós não transformamos a igreja com programas de autoajuda ou técnicas de coaching espiritual. Nós sofremos a transformação. É algo que acontece com a gente, não por nós. Ocorre uma troca de identidade que acontece puramente pelo ato maravilhoso de contemplar a glória de Cristo. É o que Paulo vai resumir lá na frente, no capítulo 5. Cristo leva a nossa morte e o nosso fracasso, que é exatamente aquilo que a lei diagnosticou e executou, e nos dá passivamente a sua vida e a sua justiça. Fico maravilhada com isso. E é exatamente essa postura de passividade receptiva que irritava profundamente os adversários em Corinto, e que, sejamos sinceros, ainda soa muito escandalosa para nós hoje. A carne humana quer contribuir com alguma coisa. Ela quer apresentar um currículo no final do dia. A gente sempre quer um pouco do mérito. A teologia do Seyfried nos confronta duramente com o fato de que a glória de Deus não é revelada naquilo que o homem consegue construir para ele com seu esforço, mas na forma como Deus ressuscita a partir do pó aquilo que a lei acabou de destruir. A verdadeira transformação cristã é o reconhecimento contínuo da nossa total falência moral e o descanso absoluto na suficiência de Cristo. Fantástico, vamos tentar encapsular tudo isso então. Se tivéssemos que resumir a genialidade gramatical do Harris, a sensibilidade pastoral do Garland e a navalha teológica do Seyfried numa única ideia central, uma síntese mesmo do nosso estudo exegético de hoje, eu diria que é algo mais ou menos assim. A verdadeira glória do Evangelho não reside no sucesso visível ou na autossuficiência humana, mas paradoxalmente no momento chocante em que a lei encerra a nossa arrogância na morte, para que o Espírito possa nos ressuscitar passivamente por meio da contemplação da glória de Cristo. Faz sentido para você? Eu estou convencido de que essa é a síntese perfeita do argumento de Paulo aqui. E olha, a ponte de aplicação disso para a igreja contemporânea é urgente. O texto não fica só lá no primeiro século. De jeito nenhum. Porque se formos brutalmente honestos com nós mesmos, nós operamos na lógica dos adversários de Paulo o tempo todo hoje em dia. Nós somos viciados em cartas de recomendação. A gente ama um palco. Nossa cultura ministerial cristã frequentemente valoriza currículos acadêmicos inflados, carisma magnético de palco, influência e números nas redes sociais, orçamentos milionários e sucesso numérico rápido. A gente avalia pastores, igrejas e até a nós mesmos estritamente pelas métricas da carne. O capítulo 3 de 2 Coríntios não é apenas um debate histórico lá de trás. Ele é um interrogatório direto sobre o que nós consideramos poder espiritual de verdade. E a resposta desconcertante de Paulo é que a credencial número 1 de uma liderança cristã autêntica não é o seu brilho pessoal, mas se ela carrega a fragrância cruciforme de Cristo. É aprender a liderar a partir da fraqueza. É abraçar o fato de que somos prisioneiros arrastados na procissão da graça e que a nossa completa insuficiência é o único palco escuro suficiente para que a glória do Evangelho brilhe e dê vida a quem nos cerca. Essa é a subversão máxima do reino. O poder não está em ser inquebrável, mas em reconhecer que só a morte da nossa autojustificação libera o verdadeiro poder da ressurreição. É uma completa inversão do que os nossos corações desejam por padrão. E isso nos deixa com uma pergunta final, bem aguda, para a reflexão silenciosa de quem nos ouve agora. Quando nós abrirmos as Escrituras ao longo dessa semana, nós vamos encará-las secretamente como um manual de instruções morais para polir a nossa própria imagem, essencialmente costurando o véu de Moisés de volta sobre os nossos olhos, ou vamos permitir que a letra, a santa lei de Deus, atue como nosso carrasco, nos desmontando diariamente para que o Espírito Santo nos reconstrua apenas pela contemplação maravilhada daquele que levou a nossa condenação. Fica o desafio. É a escolha diária entre o fardo esmagador da autojustificação e a verdadeira liberdade do Espírito. Mas a tensão dramática da carta não para por aqui. Porque se essa glória escatológica do Espírito, essa ressurreição pulsante da nova aliança, é tão imensa e eterna, surge uma pergunta óbvia. Por que nós que a carregamos no peito quebramos com tanta facilidade? Por que há tanto sofrimento e fragilidade na vida cristã se nós já temos o Espírito?
É exatamente nesse mistério que vamos entrar em nossa próxima exploração, avançando para o capítulo 4, para descobrir por que o Senhor do Universo decidiu esconder esse tesouro indescritível dentro de frágeis vasos de barro. Até a nossa próxima análise do texto.